gente, tudo bom? Então, meu nome é Vitória, eu sou capelã e conselheira do Clube Bandeirantes, pra quem não me conhece. Hoje eu estou aqui sozinha, desamparada, triste. Para que vocês não fiquem sem vídeo, para que vocês estejam sempre com os seus vídeos e com a lição em dia, nós viemos aqui, só eu, você e eu, pra gente estudar juntinho a Palavra de Deus, pode ser? Beleza, então. Caso vocês não tenham visto os vídeos anteriores, vale lembrar que aqui embaixo na descrição tem uma playlist com os vídeos anteriores, a lição número 3, 2 e a lição... A2 não tem. A 2 não tem, a 3 e a 1 nós temos, certo? Pra vocês não perderem. E porque assim, como eu disse no vídeo anterior, eu digo agora de novo, a lição, ela tem uma linha do tempo, ela conta uma história. Então é muito necessário que vocês vejam os vídeos anteriores para depois voltar aqui e ver. Mas tu volta, viu? Pra não ficar sem entender o que tá acontecendo. E caso vocês ouçam algum latido, é a Oli, é a Olivia, a minha cadelinha que tá aqui dentro. E aí, talvez vocês ouçam algum latido em algum momento, mas nada demais. Antes da gente começar então, vamos falar com Deus? Vamos orar? Fecha o teu olhinho aí, vamos orar então. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede todo dia. Nós te louvamos e te agradecemos porque Tu és o meu Deus, porque Tu és o nosso Deus e porque o Senhor não nos desampara em tempo algum. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá vida, nos dá uma casa, nos dá família, nos dá comida, nos dá motivo para continuar acreditando. O Senhor... Querido Deus, o Senhor nos dá esperança de, mesmo com tudo isso acontecendo, de que a tua volta ela vai acontecer e de que nós podemos acreditar em Ti, que nós podemos acreditar que as promessas que o Senhor fez para nós, elas são reais e que nós podemos aguardar o Teu breve retorno e anunciar a Tua volta com toda felicidade e com toda certeza. Continua conosco e nos ensina o que nós devemos aprender hoje, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Nós estamos no estudo 4, da lição número 4, do estudo Pathfinder 7, aqui, bem lindo, que tá lá na página 12, caso tu não tenha um estudo assim, em papel, aqui embaixo vai ter o link do site onde tu pode baixar o PDF, tá bom? E qualquer coisa, se tu quiser o PDF e não conseguir, chama a gente no WhatsApp, se tu é do Clube Bandeirantes, chama a gente no grupo lá dos desbravadores, a gente consegue um estudinho pra ti, tá bom? Só não fica sem, tem um monte de ferramenta pra tu conseguir. Na lição número 4, intitulada Quem é Quem, o Gael, ele aceitou o propósito da criação, que foi proposto na lição número 3, certo? Então ele é lançado pro espaço interdimensional, onde ele pergunta pro oráculo quem eram aqueles que estavam no momento da criação. Você lembra que ele pergunta pro oráculo, nesse momento, quem eram aqueles que estavam lá no momento da criação, que tinha três figuras muito parecidas. Não disseram quem era, mas disseram que eram três figuras muito parecidas. Eu sei que tu conhece essa história. Se tu conhece, já deixa aqui embaixo no teu comentário, mostrando quem são essas figuras e dizendo quem sabe que elas são. E aí o oráculo, ele disse, espere. Ele não respondeu a pergunta, ele só disse, espere. O Rodrigo estava esperando o Gael já num outro lugar, e quando o Gael chegou, ele viu que era um lugar que tinha um arbusto pegando fogo. Só que o arbusto, ele não queimava, quer dizer, ele queimava, mas não era consumido. Tá, assim, eu vou explicar, não é tipo papel, que tu bota fogo e aí ele se desfaz todo, ele não é consumido igual ao papel. A árvore, ela tava pegando fogo, mas ela não morria, ela não queimava em si, ela só tava pegando fogo. O fogo tava ali nela, mas ela não queimava. Então ele observou que tinha uma voz muito poderosa falando com um cara chamado Moisés. Moisés estava passando assim, e aí ele viu a sarça. Vamos fazer o seguinte, então, só pra gente entender melhor de onde é que vem essa história, quem era esse tal de Moisés, vamos pra Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo 3. Logo depois de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tu vai indo mais pra frente e tu vai encontrar Êxodo, certo? O segundo livro da Bíblia, é capítulo número 3. Vamos lá? Então tá bom. Lá do verso 1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe era o nome do monte que estava ali. O nome do monte era Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo e não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou lá para ver que grande maravilha é essa. Por que a sarça não queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vamos parar por aqui, no verso 5. Agora a gente já entendeu o que aconteceu, né? Vamos continuar então, vem cá. Ele escutou toda a conversa que estava acontecendo entre Deus e Moisés e observou que Moisés estava tentando escapar daquela situação. Tipo, ele argumentava negativamente. Deus estava querendo convidar Moisés, falar com Moisés, e Moisés estava sempre: não quero. Mas o que acontece? Deus ele tinha certeza da pessoa que ele estava escolhendo, que era Moisés. Moisés ele pergunta assim para Deus: tá, mas como que eu vou te apresentar para aquelas pessoas quando elas perguntarem? Porque cada Deus lá tem um nome. E aí Deus fala assim para Moisés: apresente-me a eles como eu sou. Diz que eu sou te mandou lá. Isso marcou muito ele, e o Gael ele pergunta para Rodrigo quem era esse eu sou. O que estava acontecendo? Quem era aquele eu sou? Abre a Bíblia comigo lá em Mateus 3,16. Verso 16 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito Santo de Deus, ele ganhou uma forma, na forma de uma pomba. Só que ele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele não é uma pomba, é só uma figura, entendeu? Do Espírito de Deus. Então nós temos aí, quem é esse Deus? É só o Espírito Santo? O Espírito Santo ele desceu sobre Jesus no momento do batismo dele como uma pomba, e veio uma voz do céu. Então o Espírito Santo ele foi manifestado em Jesus naquele momento, visivelmente, certo? Para que fosse testemunho para as outras pessoas, e veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ali a gente vê essa manifestação do Espírito Santo e a voz de Deus, certo? B. Há referências que eles são colocados como igual. Vamos ler 2 Coríntios 13, versículo 13. e 13. Lá diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então a gente vê que Paulo ele está escrevendo uma carta aos Coríntios, ok? Não é o Coríntios, é aos Coríntios, em que ele abençoa aquelas pessoas com todas as formas que poderia abençoar, com a figura da Trindade. Então ele já deixa bem claro que esses três são um. A gente já entendeu que a Bíblia deixa claro que existem essas três pessoas da Trindade e que elas são um só Deus, que é três, mas é um. Vocês vão entender. Tem mais outro texto, na verdade, junto também, mas eu vou falar desse primeiro. A gente vê que nesse texto, Paulo está terminando uma carta que ele escreveu para o povo de Corinto, aos coríntios, né? O povo que vivia em Corinto. E ele abençoa esse povo dizendo: olha, eu desejo a vocês a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então ele coloca esses três num só nível, porque não existe um mais Deus e um menos Deus. Todos esses três, eles são Deus de uma forma só, em uma unidade, certo? Só que acabam sendo três figuras diferentes de Deus. Cada um acaba tendo um atributo, mas não é bem um atributo porque os três são Deus. E Deus tem atributo de onipresença, onisciência e onipotência, certo? Eu acho que isso já foi explicado antes, acredito que no primeiro estudo. Então a gente tem essa informação de que os três são uma unidade.
de que os três são uma unidade, de que os três têm a mesma importância. Vamos para o segundo texto que fala aqui, lá em 1 Pedro 1, versículo 2. Mais lá para o finzinho da Bíblia. Lá diz assim, 1 Pedro 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tá, vamos ler o que estava acontecendo aqui para a gente conseguir entender. Isso é o começo da primeira carta de Pedro. Lá no versículo 1 diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, e a Ásia e Bitínia. Então, ele estava se apresentando como Pedro, dizendo que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, e essa carta era aos eleitos, que são aos eleitos ao reino de Deus, certo? As pessoas que elas queriam estar ali indo para o reino de Deus e que elas estavam dispostas a isso, que elas eram seguidoras de Cristo também. Aos eleitos que são forasteiros, ou seja, que estão por aí nas cidades, tal e tal, ou seja, na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz não sejam multiplicadas. Ou seja, ele estava se apresentando para aquelas pessoas e dizendo, olha, para vocês que foram eleitos segundo Deus Pai e Espírito Santo, segundo a presciência de Deus Pai e a santificação do Espírito Santo para a obediência segundo Jesus Cristo. Ou seja, ele mostra essa divisão entre eles também, certo? Uma coisa muito interessante que esse texto fala também, que é muito legal a gente deixar claro aqui, é que Deus, ele não... Tipo, a gente não tem um futuro que já está premeditado. Não é premeditado a palavra, mas a gente não tem um futuro que já está premeditado. Ele não premedita, mas ele sabe o que vai acontecer. Ou seja, a presciência quer dizer que ele já sabe o que vai acontecer. Não que aquele futuro ele não possa mudar, que ele não possa mudar de caminho, certo? Mas ele já sabe o que vai acontecer, ok? Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma unidade triuna. É tipo... É tipo o logo do Clube de Desbravadores, que são 3 lados, acho que é pra melhor. É tipo o logo do Clube de Desbravadores. Você vê aqui que são 3 lados, certo? Mas que fazem parte de uma coisa só. É exatamente assim que é a Trindade. São 3 lados, 3 facetas, mas é apenas um Deus. Próxima pergunta. Mas me diz uma coisa então. Tu sabe aí, eu já pergunto aqui. Será que a Bíblia, ela menciona essas 3 figuras realmente como Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz? A gente vai lá para João grande, não João pequeno perto do Apocalipse. João grande lá dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de Atos. João 6, 27. Lá diz assim, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então, ele já fala ali que Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Então, ele já mostra Deus Pai como Deus, como parte realmente integrante da divindade. Mas e Jesus Cristo? Será? Vamos ver então? Bom, isso eu acho que é mais fácil de vocês entenderem, porque já tem a gente já vê a história, né, do que aconteceu, de tudo que aconteceu com Jesus, quem foi Jesus, então a gente já tem isso mais claro na nossa mente sobre Jesus. Mas vamos ler igual. João 1:1. Aqui ainda no livro de João. Tem mais textos ali na Bíblia, ali no estudo, caso tu queiras dar uma olhadinha, certo? João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quê? Calma aí, você estava com Deus, mas era Deus e que verbo? Oi?
Vamos ver o texto então, pra gente tirar essas dúvidas. Vamos ver lá no verso 18, do mesmo capítulo, que tem mais um textinho que pode esclarecer um pouquinho ou complicar ainda mais, mas depois a gente descomplica. Lá diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus Pai, realmente. O Deus unigênito. Tá, mas se ele é unigênito, quer dizer que ele nasceu. Sabe, primogênito e tal? Dizer que uma pessoa é unigênita quer dizer que ela nasceu e ela era filha única. Por exemplo, eu sou a menina unigênita da minha mãe. Acabou. Tive que dar uma pausinha pra... Vamos agora abrir nossa Bíblia em Tito 2,13. Lá diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei se expliquei direitinho o último verso. Mas vou explicar de novo. João 1:1. Ela diz sobre o verbo. Mas lembra que lá no início do texto a gente leu que, lá antes de começar os textos em si, a gente leu que Deus ele falou a Moisés que dissesse ao povo que o nome dele era Eu Sou. Ser é um verbo, né? Ser é um verbo. I am, em inglês, em qualquer outra língua, ui gringa. Enfim, é um verbo. Quando diz assim, no verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá, mas se estava com Deus, logo não poderia ser ele. Tipo, eu não posso estar comigo mesmo. Alguém tem que estar comigo. Mas ao mesmo tempo ele era Deus. Entende? Então a gente pode perceber que já era uma segunda pessoa da Trindade. Aí diz que ele estava no princípio com Deus, aí vai lá pro verso 18, e aí ele fala que era o unigênito, e se é unigênito é filho então se estava com Deus e é unigênito, então ele nasceu, digamos assim, é filho único, então ele é um Deus filho. Então a gente entende que está falando de Jesus Cristo nesse verso. Não sei se dá pra entender. Será? Bom, sobre o Espírito Santo a gente já falou lá no início, mas vamos ver mais um versinho sobre isso. Atos 5:3, lá no Novo Testamento. Lá diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Reservaste parte do valor do campo? Ananias ele teria que vender a propriedade, só que iria levar o valor e depositar aos pés dos apóstolos, iria dar aquele valor para a obra. Entretanto, não foi exatamente isso que ele fez, ele pegou uma parte do valor. E esse foi o contexto do verso. Aí a gente vê que Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Aí já, como a gente somente para alguém, para uma pessoa. Logo, esse verso deixa muito claro que o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade, assim como Deus e Jesus Cristo. Certo? Só uma coisa muito importante, só para deixar claro aqui, é que a gente tem um desafio hoje que é para você que é excursionista. Lá no item Descobertas Espirituais, no item 2, COD, a gente já tem aqui o item, certo? Que a gente pode resolver e já ganhar título. Então, se tu não fez esse item ainda, já faz ele, já deixa ele certinho. Se tu já fez, ótimo, melhor, né? Não vai precisar perder teu tempo. Agora, o que nós aprendemos, então, hoje? Que foi, princesa? Vem? Vem, mãe. Vem, pode vir. Deus, ele, apesar de ser um só Deus, ele é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele ainda assim é um. É como o Triângulo dos Desbravadores, realmente, como eu falei anteriormente. Se a gente pode contar com um Deus desse, que pode todas as coisas e que nos ama de tal forma que ele nos explica isso na palavra dele, o que mais a gente pode querer, né? Tu compreendeu hoje sobre a divindade? Tu conseguiu entender? Se tem alguma dúvida, chama lá no WhatsApp ou deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente possa te explicar melhor e te responder, tá bom? Vamos orar para a gente poder terminar? Oremos então.
Querido Deus Pai, muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre quem Tu és. O Senhor como Deus que é trino e o Senhor cuida de nós de formas incríveis. E muito obrigada por nos explicar isso, porque a gente não tenha dúvidas de que o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são sim Deus, e que é o único Deus verdadeiro e que nós podemos confiar em Ti. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Maranata!